Bom dia, meu povo! Como vocês estão hoje, mulherada? Sábado, já estamos na reta final do nosso desafio. A pessoa que hoje só o filtro tá salvando, porque tive febre ontem, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Remédios que me derrubaram, faz parte do processo da gripe, né? Quando a gente quando a gente precisa de ajuda. Tem uma mulher da coleta passando aqui agora e gritando coleta, porque ela veio buscar os recicláveis, então, perdão por isso, que eu acho que vocês devem estar ouvindo também. É sábado. A minha intenção era fazer a nossa live um pouco mais cedo, mas eu capotei ontem e eu precisava muito dormir, realmente. Meu corpo me deu uma febre bem tipo, ó, sossega a bunda quieta aí, porque você precisa descansar. E tá bom, vamos indo, né? Hoje ainda tô aqui com a garganta meio... com uma tosse aparecendo de vez em quando, então se eu tiver um ataque de tosse aqui, não se assustem. Ontem eu precisei fazer alguns atendimentos e é aquela coisa, né? Nutre a mente, só que o corpo falando, chega uma hora que enrosca. Mas tá tudo certo, vou sobreviver. Tô cheia de coceiras no olho, então também me perdoem por isso. Mas vamos embora, porque hoje a gente precisa falar de uma carta muito gostosinha. Bom dia, Débora! A gente vai falar da carta do Sol. Olha que coisa linda! O que você sente quando você olha essa carta? Ela é o final já quase da nossa jornada, né? E quando a gente chega nesse momento, vamos pensar nos últimos 3 dias. A gente entrou na escuridão, nos últimos 4 dias, na verdade, né? A gente entrou na escuridão quando a torre foi atingida e tudo aquilo que a gente estava construindo que não era real foi destruído. Ficaram só as bases para que a gente reforçasse essas bases. E aí a gente teve que começar a caminhar no escuro, porque quando a vida, né, acontece, destrói tudo aquilo que você tem... Perdão. Quando a vida destrói tudo aquilo que você tem e você precisa recomeçar, muitas vezes a sensação que a gente tem é exatamente essa, né? Eu tô no escuro, eu não sei pra onde eu vou, eu não enxergo nada. E aí eu tenho que olhar pra cima e achar aquela estrela da esperança e confiar que tudo aquilo que eu estou sonhando, tudo aquilo que eu já sonhei, né? No nosso caso, a gente já sonhou, porque a gente sonhou ali no comecinho da nossa jornada. Eu vou confiar que aquilo pode acontecer, que eu posso realizar, mesmo quando eu ainda não sei o como. É o ponto que eu falei, né? Eu crio aquele mundo que eu quero e eu começo a caminhar, porque é no caminhar que eu vou entender como, quais são os passos que vão me levar até lá. Tudo bem. Aí depois disso, eu vou enfrentar o que realmente é o que a gente chama de noite escura da alma, que é a carta da lua, que a gente falou ontem, que é aquele ponto em que eu realmente começo a me questionar, porque tem aquela voz do vilão, da vilã na minha mente, que começa a questionar todas as minhas ações, a questionar todas as minhas habilidades, a minha capacidade de fazer aquilo acontecer. E aí eu vou ter que confiar em mim. Bom dia, outra Débora! As 2 Déboras aqui comigo. E aí eu vou ter que olhar para toda essa minha força interna, as minhas qualidades, as minhas habilidades e falar, cara, fica quietinha aí, voz, porque eu sei que eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu posso. Essa é a carta a atividade que a gente trouxe ontem com a carta da lua. E quando a gente enfrenta essa voz da dúvida interna, e eu bato o pé no chão e falo, não vou te escutar. Você não sabe, eu sei que você tá tentando me proteger, vozinha, eu sei que a sua intenção é me manter segura, mas eu sei que eu consigo lidar com o que surgir no caminho que eu não tô enxergando ainda. Tá tudo certo. Eu vou caminhando, né? Vou até pegar a carta. Vocês lembram que a gente falou aqui, ó. Você tem esse caminho para trilhar. Essa foi a carta de ontem, né? A carta da lua. E aí eu silencio essa voz do medo, começo a dar os passos. Eventualmente, eu vou chegar no sol, porque a noite passa
E aí o sol chega iluminando tudo, mostrando pra mim que não tem tantos perigos ocultos quanto eu imaginei. Que aquilo que eu achei que era um monstro lá na frente, na verdade era um arbusto. E eu consigo passar por ele. Bom dia, Cléa! E aí eu consigo caminhar. É aquela hora que a gente olha e fala, cara, eu sou muito foda, olha só, eu tô conseguindo resolver os perrengues. Só que pra chegar nesse lugar eu preciso começar a dar os passos e confiar mesmo quando eu não enxergo nada. Que eu vou chegar, né? Eu vou conseguir, eu vou ser capaz. E aí o sol também fala sobre o fato de que tem lugar pra todo mundo, né? Aquela analogia que a gente usa de eu vou encontrar o meu lugar ao sol. Na real, você já tem. Você só tem que se apropriar dele. Esse é o passo mais difícil, porque muitas vezes a gente começa nesse lugar com as vozes novamente de mas eu não posso, tem gente melhor do que eu não sou boa bastante, eu preciso aprender mais alguma coisa, eu preciso ser mais algo, né? Eu tenho que ser mais aberta, mais legal, mais gente fina, mais presente, mais comunicativa, mais, e na verdade não. Se você olha para outra pessoa e você diz, ela é mais do que eu. Bacana, ela tem o lugar dela no sol também. Continua ocupando o seu, você já tá aí, você tá no sol, sabe? É uma escolha. É aquela escolha de sair e botar o pé no mundo, né? Então, o teste vem aqui de novo, o teste, o acolhimento do teste. Eu posso tentar, se der errado, tá certo, descobrir uma forma que não funciona, deixa eu ver de novo aqui, como é que eu ajusto essa bodega pra tentar de novo. Se não é por aqui, se eu tentei, vamos supor que a sua busca do lugar ao sol seja com uma profissão, um trabalho que alimente a sua alma. Essa foi a minha busca por um bom tempo, né? Os meus 3 últimos anos para chegar até aqui, a minha noite escura da alma foi muito assim, com um peso enorme no trabalho, porque o trabalho sempre foi um lugar onde, desde pequenininha, assim, desde adolescente, eu me dizia que nunca eu ia trabalhar com algo que eu não amasse. E sempre teve um senso de propósito muito grande conectado ali, que eu não sei bem de onde veio. Imagino que seja parte da minha missão de vida, mas essa coisa do eu preciso que o meu trabalho afete outras pessoas, eu preciso ver o retorno de como ele afeta outras pessoas. E foi muito, muito, muito desafiador para mim ficar ali 1 ano e meio, 2 anos experimentando sem sentir o que eu esperava, sabe? A expectativa do não, eu vou fazer isso aqui e vai ser aquele fogo na alma. E não tinha fogo. Eu vou inclusive postar um vídeo de TBT depois que eu fiz, acho que ano passado. Eu não lembro mais se foi ano passado ou se foi ano retrasado, mas falando sobre isso. Só que se eu não tivesse me permitido os pequenos testes que eu fiz, e a sinceridade comigo mesma também, né? Do tipo, comecei, recomecei, fui pra CLT. Não curti. Tô me sentindo engaiolada. Na verdade, com o passar dos dias, por mais que tudo ao meu redor fosse ótimo, eu me sentia cada vez pior. E aí eu tive que ser sincera comigo, falar, cara, não é isso. Você vai ficar ou você vai embora? E aí eu escolhi ir embora. Eu vou falar que foi fácil. Fui embora com o na mão, né? Porque, obviamente, temos boletos, estamos num mundo onde coisas têm que ser pagas, tenho 2 filhos, não era simplesmente falar assim, vou chutar tudo, tá tudo certo, se eu passar fome eu vou pedir ajuda, mas não é só eu. Tem pessoas, tem animais domésticos, tem um monte de gente que depende de mim e que também precisa viver e que não tem a capacidade de cuidar de si. Ou seja, precisei fazer uma escolha, fiz a escolha, aí fui pro crochê. Vou fazer minhas peças de crochê e vou vender. Também não era isso. Aí então chega um momento, começa a bater aquele desespero. E aí, será que você não vai achar nada? Só que eu precisava continuar caminhando e confiando. Fui tentar ensinar crochê. Foi muito legal. Mas também não era isso. Aí eu recebi um cutucão da vida através da minha terapeuta na época. Para de enrolar, vai trabalhar com mulheres. Quem sou eu na fila do pão para trabalhar com mulheres? Ela, caraca, olha, quem é você na fila do pão?
Olha o tamanho das coisas que você já passou. Olha como você pode inspirar. E aí a gente fica assim, né? E aí eu enfrentei as minhas vozes e fui estudar muito. Fui estudar. E aí eu comecei a ver aonde eu já poderia experimentar naquele estudo. Porque eu sabia que se eu só ficasse estudando e não começasse a me desafiar a pôr em prática de forma segura com outras pessoas, adivinha? Eu ia virar uma estudante e aquilo ali também não me alimentava. Aprender me alimenta muito, mas ser a estudante não ajudava ninguém, só eu mesma. Aí eu fui de novo, tá bom, vamos lá. Essa foi a minha lua, sabe? A minha noite da lua nova, que é a carta da lua. E eu fiquei ali por pelo menos 1 ano. Num extremo do será, não vai? Era assim, tipo, o vilão aqui, né? Você não vai dar conta que você pensa que é. E do outro lado tinha aquela voz interior sussurrando, calma, vai indo, você tá certo, você tá fazendo certo, continua, vai tentando, não desiste. Encontre uma maneira que seja transparente para que você pratique. E assim foi. Assim eu fui indo. Até chegar nesse momento de hoje, onde eu tô trabalhando com alguma coisa que eu realmente amo. E ainda estou no começo da minha jornada. Porque o trabalho que eu realmente sinto que eu quero fazer, eu tô começando. Além de atender individualmente, ajudar cada mulher na sua história individual, meu sonho é ver assim uma tela de computador cheia de mulher no Zoom. Sabe, eu sei que ali, nossas conversas no grupo de desafio, por exemplo, é a pessoa que fica que nem pinto no lixo, super feliz. Então eu sei que é por aí, que é ali onde a minha alma começa, é aqui, ó. Agora a mulher da coleta tá realmente gritando. Não se assustem. Passo coleta seletiva todo sábado aqui, entre 8h30 e 9 horas. Era pra eu fazer a live às 8, mas a pessoa não conseguiu acordar. Então, segura as pontas aí que já vai tudo parar de latir e a pessoa para de gritar. Enfim. Quando eu volto pra esse lugar, então, que eu cheguei no sol... Pior é que vocês acham que o cachorro tá latindo de bravo, né? O cachorro queria estar na garagem pra ganhar carinho da moça da coleta, só que eu esqueci de soltar ele. Quando eu volto aqui pro sol, então... Cheguei aqui, eu saí da noite escura, eu já começo a ter essas certezas. Na minha jornada do tarô, por exemplo, é onde eu estou. Eu tô aqui. Eu já cheguei no sol, mas eu ainda não tô que nem essa criança em cima do cavalo, tipo, vem neném, sol. Eu ainda tô trilhando. Tem dúvidas. E eu imagino que talvez até ele tenha seus momentos de, nossa, será que se eu ficar aqui soltinho assim eu não vou cair? Mas ele escolhe confiar. E vocês também estão nesse ponto de olhar e falar, ok, eu já tô no sol. Eu preciso escolher confiar. Hoje eu quero propor uma atividade um pouquinho diferente. Eu quero que vocês peguem um papel, que eu vou te falar. Quero que você pense em 5 mulheres que você conhece, 5 mulheres que você admira. Se minha voz deixar. E eu quero que você anote o seguinte. Eu vou te dar por ordem de números, tá? Mulheres com as características específicas que eu vou te dizer. Então eu vou falando aqui. Se você tiver sem papel e caneta, depois você pega a gravação da live, volta um pouquinho e faz. Então você vai pensar em uma mulher que tenha, primeiro, força e resiliência, ao seu ver, tá? É a sua visão. Não é pra você lembrar do... Nossa, tem uma amiga que falou da Anitta, ela, segundo ela, Anitta, isso está, segundo ela, você já viu coisas da Anitta que te fazem sentir isso, por exemplo? Dando um exemplo, tá, gente? Pega alguém que você veja e fala, caraca, essa pessoa tem isso, tal. Não tem problema repetir mulheres aqui, mas quanto mais pessoas diferentes você usar, melhor. Então eu prefiro que você use uma mulher para cada um desses pontos. Uma mulher diferente. Pode ser famosa, pode ser alguém da sua família, pode ser uma amiga, pode ser alguém que você conhece, não tem problema. 5 mulheres. Então, primeira, força e resiliência. Segunda, criatividade. E aqui aquela criatividade que não é só no... Sou uma pessoa super artista. Não é. Ai, Débora, então... Agora que eu ouvi a tua pergunta, agora que chegou a sua pergunta. Então, pode ser famosa ou conhecida, não tem problema.
E aí, quando eu falo do ponto 2, que é criatividade, é o criar atividade que eu falo, né? Pensa que aquela mulher que consegue ser engenhosa em achar soluções para os problemas da vida, aquela que pega um monte de limão e faz uma limonada, sabe? Nesse sentido, nesse criar do feminino que eu já falei com vocês a respeito, que eu faço o tempo inteiro, sabe? Aqui, por exemplo, a Kelly ter que fazer uma live e tá sem voz, então vamos lá, antes da live a pessoa faz com um copão de chá e toma um... como que chama esse negócio? Um xarope, e espirra um sprayzinho de própolis na boca e faz mesmo assim, e aí se ela precisar tossir, de repente ela tiver uma crise de tosse, ela desliga o microfone, bota e fica dançando a Macarena enquanto ela vai tossir, sabe? Esse tipo de criatividade. É não deixar a peteca cair, não deixar de fazer o que ela precisa, porque teoricamente ela não tem os materiais que ela precisaria, sabe? Pensa nisso. Ponto 3, sabedoria. Que é uma mulher que você olha e que você pensa que é sábia, que tem esse instinto de olhar as coisas de um olhar mais evoluído, não aquele olhar vítima, nem o olhar de vilã, e nem o olhar da salvadora também, né? Lembra do triângulo do drama que a gente falou? Um olhar sábio, um olhar de entender quando ela deve agir, quando ela deve observar, quando ela deve ir, quando ela deve ficar, e que toma decisões com segurança, porque sabedoria geralmente traz isso pra gente. 4º ponto, empatia e acolhimento. Quem é uma mulher que você conhece que tem empatia e acolhimento? Que você percebe que consegue se colocar no lugar do outro, que consegue acolher a forma como o outro age sem atacar. E não é ser aquela pessoa que aceita tudo, né? É diferente. O acolhimento é a empatia com o acolhimento, literalmente. Eu conseguir me colocar no lugar do outro, entender o mapa de mundo do outro, a visão de mundo que o outro tem, e ajustar o meu e fazer o que eu preciso, o que eu quero, sem apontar o dedo, né? A gente falou sobre isso no grupo uns dias atrás, que muitas vezes a pessoa vem, deixa eu te falar um negócio que é pra te ajudar, mas na verdade a pessoa tá dizendo as verdades dela, mas não tem empatia. Não é diferente de uma crítica construtiva, ela só tá te jogando um balde de coisas pra te chatear e te magoar, sem pensar em como aquilo vai ser recebido por você. Isso aí é a falta de acolhimento, né? A empatia, o acolhimento é aquela pessoa que consegue dar dicas e ajudar quem está ao seu redor, por exemplo, né, num contexto um pouquinho diferente, de forma que a pessoa cresça com aquilo, de forma que ela consiga se elevar e não que ela se sinta errada, né? Outro ponto. Bom dia, Adri. É Adri? Espero que seja Adri. 5º ponto. Empoderamento e disciplina. Esse é um outro que é bom, assim. Quem que é aquela mulher que você olha e fala, uau, que se é dona de si no fazer e que é disciplinada para manter o fazer. Tô perdendo meu sprayzinho. Então vocês vão pôr empoderamento e disciplina. Depois que você fizer essa lista com esses 5 pontos, aí você vai olhar o seguinte: você só reconhece aquilo que você conhece. Então, adivinha. Se você reconhece tudo isso nessas 5 mulheres, é porque você também tem tudo isso em você. Então, agora eu vou pedir para você olhar para essa lista e ver quando que você teve cada um desses pontos na sua história. Então, né, voltando. Força e resiliência, criatividade, sabedoria, empatia e acolhimento, empoderamento e disciplina. Quando na sua história você mostrou esses 5 pontos e hoje, como que eles aparecem na sua vida? Em pequenas coisas, em grandes coisas, lembra que não tem certo e errado. E se por acaso hoje eles aparecem em lugares assim, pouco, na sua visão,
primeiro observe se não é um julgamento, tá? Não, você não é isso 100% do tempo, mas é ter essas qualidades, esses valores e trazer eles para ação que vão fazer a gente entrar em movimento. Como que você pode trazer cada um deles para o seu presente com mais intenção? E onde que eles vão ajudar você a trazer aquela mulher do futuro que a gente começou a trabalhar cada vez mais pro agora? Então esse é a nossa tarefa de hoje. Esse é o passo do sol. Maravilhoso. Vou até botar aqui para trazer um quentinho para vocês. Esse é o lugar que a gente quer ocupar. Sabendo que tô no sol, tô exposta, tá, mas eu tenho força pra estar aqui. Essas são 5 pontos de força que você já tem, que você pode usar. E que quando a gente toma consciência que elas estão aqui, fica muito mais fácil invocar todas elas no momento em que a gente precisa, fica automático. Eu sei, Débora, as tarefas vão ficando mais complexas, porque a gente tá chegando no fim. A gente tem mais 2 cartas agora, né? E aí aqui agora a gente tá entrando num movimento de integração do todo, então fica um pouco mais, não vou dizer difícil, mas um pouco mais desafiador, porque agora é a hora que eu vou ajudando vocês a juntar os pontinhos para daqui pra frente vocês andarem só, que vocês podem. E eu preciso que vocês enxerguem todas as forças que estão aí para conseguir dar esses passos de uma maneira bem sossegada, sem que a voz da vilã entre em ação, tipo, desesperadamente aqui dentro. E aí vai ter nosso encontro cara a cara no Zoom, sim. A gente vai... Olha, temos mais 2 cartas. Temos mais o julgamento e o mundo. No dia do mundo, que vai ser segunda-feira, a gente vai ter uma última live aqui. E aí à noite eu vou fazer uma vivência com vocês no Zoom. Porque aí eu quero... Essa vai ser a coisa que vai conectar tudo com a colinha maravilhosa, sabe? Vai ser o ponto em que tudo vai juntar ali, que eu vou poder guiar vocês ao vivo num processo muito bacana. A não ser que eu ainda esteja... Apesar, se eu tiver como eu tô hoje, nesse exato momento, vai rolar na segunda. Se por acaso eu estiver tendo crise de tosse, coisas do tipo, a gente vai marcar para algum dia durante a semana que vem, mas eu vou fazer essa vivência com vocês. Então, pra gente finalizar aqui, e eu ir lá desafiar meu gato, dar remédio pra ele, porque a pessoa tá com a mão, ó... Eu tô com a mão cheia dos cortes de tentar dar comprimidos pra um gato, mas tá tudo bem. Vou recapitular rapidinho aqui a nossa tarefa de hoje, então. 5 mulheres que tenham força e resistência, de preferência uma mulher para cada ponto, não tem problema, se não tiver, né? Força e resistência, criatividade, sabedoria, empatia, acolhimento, empoderamento e disciplina. Junta, escreve tudo dessas 5 mulheres e aí você vai buscar isso na sua vida, na sua história e no hoje. Ai, não achei no hoje. Maravilha. Como que eu trago? Onde que eu posso trazer mais resiliência para o meu dia a dia no presente? Resiliência. Resiliência. Força e resiliência. Que na verdade é mais ou menos resistência, né? A diferença é que a resistência, eu resisto ao que vem de fora. A resiliência é eu acolher o que acontece de fora e continuar em pé. É um pouquinho diferente. E aí eu quero que vocês se perguntem como trazer isso tudo pro agora. Beleza? Façam a atividade. Hoje à noite a gente vai abrir o grupo. Eu vou dar remédio pro gato. Vou descansar mais um pouco durante o dia hoje. Bom dia, Renata. Já estou finalizando. Eu disse resistência? Ai, ó, o xarope falando. É resiliência. Resistência é parecido, mas é uma palavra que eu não gosto, porque resistência é... Quando a gente fala em resistência, eu tô assim... Eu me contraio, por exemplo. Meu corpo, quando eu falo resistência, eu já fico toda tensa. Resiliência me expande. É uma coisa de enfrentar sem a luta, sabe? É ficar em pé, é se manter em pé. Resistência já invoca um pouco a guerreira, né? É aquela coisa do não, eu vou descer na porrada, eu vou resistir. Não. Não é sobre isso. É sobre se manter em pé, é sobre ser fiel aos seus propósitos. Esquece resistência. Resiliência. Eu vou até botar uma observação na descrição da live, porque vai que alguém não assiste até o final. Meninas, obrigado pela companhia. Espero que a atividade seja
bem reveladora por aí. E à noite a gente se vê no grupo às 7h30 hoje pra falar sobre hoje e sobre ontem. Fechou? Agora eu vou lá dar remédio pro meu gato e descansar um pouquinho mais pra ver se o senhaca melhora. Beijo pra vocês. Obrigado pela companhia hoje.